Momento da palavra com o presbítero irmão Décio, da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. A paz do Senhor a todos os amigos, ouvintes da Rádio Mateus 633. Novamente retornamos para nossa casa aqui no litoral. Glórias ao Cordeiro de Deus. Depois de mais de 40 dias na cidade de Foz do Iguaçu, como é bom voltar para a nossa casa. Saudações todas especiais ao pastor, que é o idealizador da rádio, pastor João Alves, que está lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Sônia, e os filhos que estão ali estudando. Como é gostoso poder conviver em família. O meu filho está em Londrina, o Pedro Henrique, fazendo engenharia civil ali na Universidade Estadual de Londrina. E é assim, a vida tem dessas coisas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, amado irmão, amada irmã, querida irmã. Será que nesse mundo conturbado, porque o mundo está conturbado, o mundo hoje, o que é errado quer virar o certo, e o que é certo parece errado. E diante de um mundo que busca transformações muito rápidas e transformações nem sempre muito boas e principalmente nem sempre calcadas, baseadas em princípios bíblicos, fica uma boa pergunta: será que é possível ser alegre, viver de forma alegre neste mundo conturbado? A confusão deste mundo tem conseguido retirar a nossa alegria? E é por isso que, neste momento, quero compartilhar com cada um dos amados irmãos, queridas irmãs, um texto bíblico para reflexão no dia de hoje. Esse texto está lá no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo de número 3, versos de número 16 ao verso de número 18. Sabemos que o Senhor, ele tem respostas, boas respostas, para todo o questionamento do coração do homem e da mulher. E para essa pergunta, será que é possível ser alegre num mundo conturbado? O Senhor também tem a resposta. Vamos lá, Abacuque 3, 16 a 18. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci dentro de mim mesmo. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. E mesmo não florescendo a figueira, e mesmo não encontrando, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo ainda produção de alimentos nas lavouras, e muito menos ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Palavra do Senhor registrada no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 16 ao verso de número 18. E cá entre nós, amados, quantos que poderemos estar agora na mesma posição de Abacuque, falando a mesma coisa, a mesma frase: não estou vendo florescer a figueira na minha vida, as minhas videiras estão sem uvas, sem azeitonas, não vejo ovelha no meu curral, nem boi no estábulo. Mas que nós também, com essa palavra,
possamos aprender e fazer o mesmo que Abacuque fez, mesmo que toda a situação ao redor diga não e esteja roubando a nossa alegria de vida, a nossa felicidade. Precisamos colocar na nossa mente que ainda assim temos e podemos exultar, nos alegrar no Senhor da nossa salvação. Lógico, amado, que não é fácil, não é simples, mas com a ajuda do Senhor e com base na sua palavra é plenamente possível. Nós vamos aprender que é sim muito possível nos alegrar dentro desse mundo conturbado. Por quê? A nossa esperança não está no mundo, mas a nossa esperança repousa nas promessas do nosso Deus que pode todas as coisas. Veja bem o contexto da passagem que nós lemos agora. O nosso irmão Abacuque foi um profeta que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele viveu aonde? Lá no reino de Judá. O seu nome, Abacuque, pode ser traduzido como abraço. Você há de se lembrar que o reino do norte, com as suas 10 tribos, cuja capital estava em Samaria, havia sido destruído pela Síria. E o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e de Benjamim, cuja capital estava ali na cidade de Jerusalém, também estava na iminência de ser destruída ou invadida. Isso efetivamente aconteceu um pouco mais à frente com a invasão babilônica. Então, no tempo de Abacuque, aos olhos humanos, na razão humana, não havia motivo para nenhum tipo de alegria ou para nenhum tipo de esperança. Mas a promessa de Deus fez com que o profeta proferisse uma frase célebre lá no capítulo de número 2, que seria posteriormente repetida pelo apóstolo Paulo de Tarso. O nosso irmão Abacuque, ele disse: o justo viverá pela fé, o que foi repetido ou rememorado lá na frente pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Gostaria agora, amados, de compartilhar também o testemunho de um irmão em Cristo muito amado, gosto muito dele, o irmão Edson. Ele mora aqui na cidade, em uma cidade de Santa Catarina. Até nos encontramos agora, quando eu estava retornando de Foz do Iguaçu. Dei uma paradinha ali na casa dele para dar um abraço e orarmos um pouco. E o nosso irmão Edson deve hoje contar com aproximadamente 40, 45 anos, bem jovem. E ele já há uns 8 anos, penso eu, mais ou menos isso, sofreu um acidente de motocicleta. Não, ele não bateu a 200 por hora, ele caiu da moto a 2 por hora. Foi um acidente daqueles inexplicáveis. E mesmo com baixíssima velocidade, ele caiu e a sua coluna ficou danificada. E hoje ele está numa cadeira de rodas. E neste encontro de 2 ou 3 dias atrás, o irmão Edson deu uma lição que foi muito grandiosa, que ainda está dentro do meu coração, e foi o que gerou o desejo de trazer essa mensagem para cada um dos amados irmãos da Rádio Mateus 633. Há 8, 9 anos ele se encontra nessa cadeira de rodas, a vida dele precisou ser modificada, a família precisou se readequar, ele precisou reaprender a viver de uma outra forma, com algumas limitações.
Tenho certeza que em alguns dias da sua vida, o nosso irmão Edson deve ter falado como Abacuque: olha, eu não vejo frutos na videira, a azeitona também parece que está faltando, porque realmente as dificuldades elas surgem, e elas surgem de uma forma repentina e de forma indistinta, ou seja, todos nós estamos sujeitos a momentos de dificuldade. Mas o que eu quero relatar em relação ao irmão Edson, que mesmo numa situação de cadeirante, ele com os olhos cheios de lágrimas, deu uma lição que espero que sirva para todos nós. Ele disse: olha, os melhores dias da minha vida foram e estão sendo em cima desta cadeira de rodas. Por quê? Porque aqui, nesta cadeira, eu aprendi a não ser soberbo, eu aprendi a depender de Deus, a depender do Senhor em todas as coisas e em todas as situações. E eu confesso que essas palavras entraram como uma flecha dentro do meu coração, porque numa situação que para muita gente seria algo contrário, para o irmão Edson, ele enxergou uma situação de alegria, de paz, de tranquilidade, de crescimento, principalmente espiritual, porque ali ele passou a ter uma intimidade maior com o nosso Deus e aprendeu a depender e a colocar todas as coisas diante do altar. E é sobre isso que nós vamos tentar falar algo neste momento. Então, amados, em primeiro lugar, nestes momentos de dificuldades, aonde nós não estamos entendendo muita coisa, não sabemos o que está acontecendo, e exatamente nessas situações, quando nós não entendemos e não sabemos o porquê, é aí que achamos que Deus está calado. Parece que a voz do Senhor se cala, ou pelo menos fica tão inaudível, tão longe. E nessas situações, saiba que é natural questionamentos. E vem os famosos porquês. Por quê? Por que isso? Por que estou passando por isso? Por que aconteceu? O livro do nosso amigo Abacuque, o Abacuque que nós lemos agora, ele mostra isso. O profeta, ele também inicia o livro que ele escreveu interrogando, perguntando a Deus e clamando, pedindo socorro, porque ele está cansado de ver o seu país, ali o reino de Judá, o reino do sul, ele está cansado de ver o seu povo, o seu país sofrer opressão, uma opressão violenta, onde a lei estava enfraquecida, o direito estava distorcido, muita corrupção com os reinados. Se você pegar o livro ali, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, você vai encontrar exatamente isso. O nosso irmão Abacuque, o profeta, questionando ao Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que a destruição e a violência estão sempre diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio? Abacuque 1, 2 e 3. Quantos porquês de Abacuque no momento de dificuldade, e a Deus ainda silencioso. Será que isso é uma situação conhecida de nós? No momento de dificuldade nós perguntamos e parece que o Senhor não nos responde. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você, amado irmão, querida irmã. Quantos porquês você
apresentou a Deus nesses últimos dias? Seja sincero, quantos porquês? Por que isso, Senhor? Por que eu estou passando por essa situação? E quem sabe devamos, quem sabe possamos mudar essa pergunta. Em vez de nos dirigirmos ao Senhor e dizer por quê, quem sabe seja melhor dizer: Senhor, para que tudo isso, Senhor? Para que essa situação? Saiba, amados, que sempre existe em tudo, principalmente no mundo espiritual, um propósito de Deus para todas as situações que acontecem, que se achegam até nós. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos ouvintes da rádio Mateus 6,33 é que situações adversas, complicadas, difíceis que surgem na vida de todo mundo, elas não perduram para todo o sempre. Elas não permanecem para sempre, mas elas vão um dia chegar ao fim. A nossa situação humana faz com que olhemos um detalhe contrário como se fosse algo que durasse o resto das nossas vidas. E aí vem a tristeza, vem o abatimento, vem o desespero, mas precisamos ter em nossa mente que situações adversas, os dias maus, a tempestade, ela vai passar. Em nome de Jesus, todas as tempestades, elas passam e não são eternas. Ana chorou muitos anos, mas um dia ela sorriu porque estava com o seu Samuel nos seus braços. A mulher do fluxo de sangue chorou anos a fio pela enfermidade, mas um dia chegou o sorriso em seus lábios com a cura, aleluia. Chegou o fim do tormento, glórias ao Cordeiro de Deus. E o que falar de Jairo, que chorou a morte da sua filha, mas um dia, um momento, alguém disse: Talita cumi, levanta-te, e o sorriso voltou aos lábios de Jairo. A situação adversa, ela passa, querido irmão, amada irmã. Então não fique olhando para a adversidade, mas lembre-se, alegre-se, exulte-se nas promessas do Senhor. Uma outra questão que gostaria de externar e de compartilhar com cada um de vocês é que a alegria ou a tristeza, elas dependerão de como estamos olhando a situação. Com certeza você já ouviu aquela expressão: o copo está meio vazio ou o copo está meio cheio. Pessoas que são alegres, que olham para a esperança, pessoas que sempre têm uma visão motivada, enxergarão um copo meio cheio. Porém, aquelas pessoas que são tristes, entristecidas, não têm razão de viver, encontrarão um copo meio vazio. Entrando na Bíblia, enquanto o rei Saul, poderoso, forte, grande, bem preparado, e todo o seu exército, que era um dos melhores exércitos daquela época, eles olharam para uma situação chamada Gigante Golias. Eles encontraram um copo meio vazio. Eles não se alegraram, muito pelo contrário, eles ficaram
intimidados com aquela visão daquele soldado adversário que era gigante, 3 metros e pouco. Eles tiveram uma visão negativa, enquanto na mesma situação, no mesmo lugar, no mesmo campo de batalha, com o mesmo gigante, agora Davi, um menino, ou um pouco mais do que um menino, não olha para nenhuma adversidade. Para ele não existe problemas, mas ele olhou para o seu Deus. Eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele viu uma oportunidade, ele viu de forma positiva e Deus honrou aquilo que ele estava enxergando, que estava externando. Por isso, amado irmão, precisamos, eu sei que é difícil, eu passo por situações que são difíceis, mas precisamos aprender com os exemplos bíblicos que mesmo nessas situações temos que olhar, que observar com um olhar altivo, com um olhar confiante, alegre, sabendo que em nenhum momento o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, que entregou nas mãos daquele menino, aquele gigante Golias, derrotando-o apenas com uma pedrinha. Não foi a pedra, mas foi a habilidade e o querer de Deus na vida de Davi. E nisso não muda na tua e nem na minha vida. Precisamos ser confiantes, precisamos estar sempre motivados. Mas motivados com o quê? Com as promessas e com a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos nos alegrar com estas palavras, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é eterno e Ele é poderoso e Ele te ama e Ele está ao seu lado, ao teu lado, para te ajudar em todos os momentos. Também quero fazer menção ao fato de que muitos buscam a alegria em situações e coisas e promessas que não são verdadeiras. Amados, o mundo oferece uma alegria que num primeiro momento parece uma alegria perfeita, mas no fundo é uma alegria enganosa e principalmente uma alegria passageira. Não é uma alegria que perdura, mas é uma alegria passageira. Ela dura enquanto o efeito da droga ou do álcool ou daquele sexo ilícito ou daquele dinheiro roubado que vem trazer algum tipo de emoção, mas logo tudo passa. Passa o efeito da droga, do álcool, aquele dinheiro que foi ganho de forma ilícita, ele acaba e também acaba a alegria. E vem daí o quê? As consequências. Então a alegria do mundo, ou a alegria que o mundo oferece, ela parece muito boa no primeiro momento. Um mundo hedonista, sai para balada, sai para viagem, sai para isso, para tantas as coisas, mas é uma alegria enganosa, uma alegria passageira. Eu sei que você tem muitos exemplos que você é conhecedor, você é conhecedora. Somente a alegria gerada na confiança no Senhor e nas suas promessas é o que pode gerar uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Não podemos nos esquecer disso. E aproveitando o instrumento que nos enche de alegria verdadeira, a alegria do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é exatamente o instrumento usado, é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Porque a alegria, amados, é um dos muitos frutos do Espírito Santo.
Por isso é que precisamos nos preencher dele. Dele quem? Do Espírito Santo. Amém? Vamos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é o quê? Alegria, é o quê? Paz, paciência, amabilidade, também é a bondade. Encontramos aqui também como fruto do Espírito a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. E contra todas essas coisas não há lei. Então, o instrumento que nos enche de alegria verdadeira é o Espírito Santo. Então, que busquemos cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossos corações. E aqui nós temos uma outra verdade. Enquanto muitos buscam alegria em situações hedonistas, como eu falei aqui, baladas, viagens, dinheiro, outros vão para relacionamentos, drogas, bebidas. Eu quero te dizer que ser salvo em Cristo já é motivo da maior de todas as alegrias. Então, independentemente de dinheiro, de fama, de sucesso, de carro, de mansão, de moto, de viagem, de droga, de bebida, de relacionamentos, eu quero te dizer que não precisa de nada disso. Quer ser alegre, quer ser feliz plenamente no Espírito? Seja um salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Às vezes nós nos esquecemos disso. A maior alegria que nós podemos ter é ser salvo em Cristo Jesus. É lógico, a própria rádio, o nome da rádio diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e o resto será acrescentado. Dinheiro é bom, viagens é bom, morar bem, andar com um bom carro, ter um bom emprego, isso tudo é promessa do Senhor. Mas em primeiro lugar, como uma fonte de alegria genuína, aleluias, é a salvação em Cristo Jesus. Não vamos nos esquecer mais disso? Amém? Está lá em Lucas 10, verso 20. Alegrem-se. Mais uma vez eu vou dizer, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês. Mas por quê? Porque os seus nomes estão escritos aonde? Nos céus. Então, amado, amada, se alegre, aleluias, plenamente, porque o seu nome está escrito no livro da vida lá nos céus. Amém, queridos? Você sabia também que ser alegre ou estar alegre é uma determinação de Deus para você e para mim? Sim, é uma determinação. O Senhor, Ele determina. Seja uma pessoa alegre. Ele não quer ninguém triste. Ele não quer ninguém chorando, entristecido, capisbaixo. Mas Ele diz, alegre-se. Alegre-se. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18. E o que está escrito ali? Alegrem-se. Quando? Sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a boa vontade de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amados, no tempo de Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, o povo sofreu uma grande comoção, ele foi disperso, a cidade foi destruída, mas dentro de todos os propósitos do Senhor, que queria tratar com o seu povo, com o pecado do seu povo, o Senhor, ele sempre continua sendo amoroso e continua sendo Deus, podendo, isso é muito importante, podendo fazer mudar rumos de vida. Ele continua sendo Deus para abençoar. Ele pode escrever novas histórias para quem
Ele quiser. Ele levanta e Ele abate. Então ele escreve novas histórias. Isso é importante você ouvir. Talvez a sua história seja igual ou esteja igual àquela passagem que nós lemos. Que não haja fruto na videira, não tem azeitona, talvez esteja faltando alguma coisa que você esteja clamando ao Senhor, que você tem necessidade. Mas saiba que o Senhor, Ele pode escrever novas histórias, hoje ainda, para você e para mim, independentemente da situação. Jerusalém, ela foi destruída, Deus cumpriu com os seus propósitos. Quem sabe a situação que você e eu estejamos passando hoje seja ou esteja dentro dos propósitos do Senhor. Se você é um cristão fiel, está na casa do Senhor, aleluias, confiando em Deus, e está passando uma situação adversa, saiba com 100% de certeza que é um propósito de Deus na tua vida para te fazer melhor e fazer coisas novas e melhores e grandiosas chegarem até você. Depois que Nabucodonosor entrou e destruiu, aleluia, Jerusalém, lá por volta de 530, mais ou menos, os judeus, aqueles que foram dispersos, agora os judeus começam a regressar para Jerusalém. Deus começa a escrever e a traçar novos rumos e novas histórias. Depois de longos anos de cativeiro, de situação adversa na Babilônia, dá-se ao quê? O início da reconstrução do templo. E lá por 440, mais ou menos, eu estou puxando pela memória, o que acontece? O nosso irmão Neemias, ele começa a reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. Então saiba que Deus, ele tem esse poder de reescrever histórias, de mudar rumo das nossas vidas. Amém? Oh, glórias! E ele faz isso, amados, ele pode fazer isso porque ele é Deus. Ele não mudou, o seu poder continua o mesmo Deus que operou no passado, abriu o Mar Vermelho, aleluias, fez reconstruir as muralhas, aleluias, da cidade de Jerusalém, é o mesmo Deus que age na tua vida, porque o poder dele continua o mesmo, o amor dele continua o mesmo por você, através de Jesus Cristo. Amém, querido? Lá em Abacuque ainda, lá no capítulo 2, verso 20, está escrito que o Senhor, ele está no seu santo templo. Ele não saiu do seu templo, ele está no mesmo lugar, e do mesmo lugar que ele abençoou o povo do passado, ele está no templo para abençoar você. Amém? Você confia nisso? Você sabe disso? Você tem pleno conhecimento ou convicção de que o Senhor continua no templo para te abençoar? E no templo, o que é que nós encontramos no templo? Nós temos o altar. E aqui fica uma grande e importante pergunta: como é que está a nossa vida dentro do templo do Senhor? Como está a nossa vida no altar do Senhor? Para que sejamos felizes e que possamos usufruir, gozar, desfrutar dos benefícios do Senhor e nos alegrarmos em tudo isso, o nosso altar precisa estar completo. Isso precisa estar limpo, precisa estar em ordem. E essa é a pergunta: como é que está o nosso altar? Se entrarmos dentro da Bíblia, e é sempre na Bíblia, depois de mais de um ano dentro de uma arca, você consegue imaginar isso? Às vezes chove 2, 3, 5 dias e ficamos dentro de casa, vem aquela tristeza, vem um pouco de desânimo,
porque estamos dentro de casa com todo esse conforto que nós temos e já ficamos chateados, entediados. Imagine agora mais de um ano dentro da arca. Foi essa a situação de Noé com a sua família. E você sabia que mais da metade desse tempo, por volta de 150 dias, eles não ouviram a voz do Senhor, a voz do nosso Deus. O Senhor não manteve nenhum contato, eles ficaram ali à mercê daquelas ondas, para lá e para cá. E eu acho que nessa situação de silêncio, era Deus provando a fé de Noé e da sua família naquele tempo de silêncio. Às vezes o tempo de silêncio nas nossas vidas é Deus nos provando para ver se realmente estamos com a fé depositada em suas mãos. Como é que está a sua fé hoje? Agora está depositada nas mãos do Senhor? Se assim estiver, então saiba que a sua fé está no melhor lugar, no lugar certo. Aleluias! Depois de mais de um ano dentro da arca, muito tempo sem ouvir a voz do Senhor, apenas tendo que confiar. E como é difícil confiar, ainda mais quando o Senhor fica quieto, calado. Mas isso não quer dizer que ele a tenha abandonado, porque depois de todo esse tempo, o nosso amigo Noé sai com a sua família. E sabe a primeira coisa que ele faz? Ele edifica um altar. Gênesis 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Então, amados, Noé, ele não perdeu a sua alegria na promessa de Deus em sua vida e na vida da sua família. Ainda que tudo ao seu redor era só água, só destruição, ele olhava, não enxergava nada. Tudo que estava ao seu redor dizia o contrário, ou expressava contrariedade às promessas do Senhor, mas ele em nenhum momento, ainda que no silêncio de Deus, ele permaneceu firme, confiando nas promessas. E eu te conclamo a fazer o mesmo. Deus tem promessa sobre a tua vida, com certeza. Então permaneça firme, confiando, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aleluias! Mas deixe o seu altar em ordem diante do Senhor. O que dizer de Abraão? Ele recebe a visita e mais do que a visita, ele recebe a promessa do Senhor Deus na sua vida. E Abraão, alegre, ele se alegrou com a visita e ele se alegrou com a promessa de Deus na sua vida. Você tem se alegrado com as promessas e com as visitas do Senhor na tua vida? Então Abraão alegre, confiante, agradecido. A palavra-chave é agradecido. Nós temos sido agradecidos com o Senhor, com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Tenho certeza que muitos estão dizendo, sim, estou agradecido, mas também sei que outros estão refletindo agora. O Evangelho, amados, é confronto. E se isso confronta você agora, será que eu tenho sido agradecido em todos os momentos? Isso é bom, isso não é ruim, é um confronto, porque o Evangelho tem que mexer com a estrutura do homem. Aleluias! E Abraão, então, agradecido, edificou o quê? Um altar ao Senhor. Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei essa terra. Foi a promessa. Essa terra vai ser para você e para a tua descendência, para a tua semente. E ele ali se alegrou e ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E o que dizer também do mesmo Abraão, que por ordem divina edificou um outro altar. Olha que interessante, um outro altar. Colocou a lenha em ordem. Mais uma vez o Senhor nos mostra que o nosso altar tem que estar em ordem. Em ordem é o quê? É em santidade, em oração, em obediência aos seus preceitos e aos seus princípios.
E depois de tudo isso, Abraão ofereceu a Deus tudo o que de mais importante ele tinha. Você sabe o que eu estou falando, você sabe o que a Bíblia está se referindo aqui nessa passagem em Gênesis 22. O que Abraão ofereceu de melhor, de mais importante que ele tinha para Deus foi o próprio filho Isaque. O que é que nós estamos oferecendo ao Senhor? É o nosso melhor? Será que oferecemos a Deus a nossa vida por completo? Sabemos que não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Sabemos que temos pecado. A Bíblia diz que é mentiroso aquele que diz não ter pecado. Mas mesmo nas nossas fraquezas, e Deus conhece todas elas, mesmo nessa fraqueza, nós temos oferecido o que temos de melhor para o nosso Deus? Aqui, amado, amada, não cabe nenhum sentimento de cobrança ou sentimento de culpa. Falei agora há pouco que o Evangelho é confronto, então que isso possa nos confrontar. Que não seja cobrança ou culpa, mas seja uma reflexão. Será que eu entreguei completamente minha vida para Deus? Responda para você mesmo. Amém, queridos? Então, indo para os finalmente. Quer ser feliz? Tenha o seu altar arrumado e preparado diante do Senhor. Sabe por quê? Porque é no altar, lá no trono, lá no templo, é onde Deus permanece e jamais sai. Ele está no mesmo lugar para te abençoar. Ele permanece o mesmo. É lá no altar que nós vamos depositar as nossas dúvidas, as tuas dúvidas. Eu tenho um monte de dúvida. Hoje mesmo falei com Deus tantas coisas e eu sei que você tem as suas dúvidas. As tristezas, as enfermidades, aflições. Você tem aflições? Eu tenho aflições. Lá no início dessa pregação nós dissemos que o mundo está conturbado, está virado, o que é errado quer tentar se passar por certo, o que é certo agora parece errado. Alguém acha uma carteira na rua e não faz mais do que a obrigação, principalmente para o cristão, que é devolver para o dono. E quando fazem isso, sai até no jornal como se fosse algo sensacional, quando na verdade deveria ser algo tão natural. Então, os pecados, as nossas enfermidades, tudo isso tem que ficar no altar. E saiba que o Senhor troca tudo isso pela alegria no Espírito, aleluias. Deposita no altar, lá no trono do Senhor, aleluias, no templo, aleluias. Deposita aquilo que está entristecendo você. Deposita o motivo da tua tristeza no altar do Senhor. Amém, queridos? O altar ainda é o lugar onde nós invocamos o nome do Senhor. É onde nós passamos a ter intimidade com o nosso Deus. E eu quero te dizer que quem invoca o nome do Senhor e tem intimidade com Ele através do Espírito Santo e através da salvação em Jesus, é uma pessoa que terá o seu coração alegrado no Espírito. Amém, queridos? Altar também é lugar de entrega total do nosso coração. E que o Senhor possa controlar assim todas as áreas das nossas vidas. Aquela área profissional, que Ele venha controlar, que Ele venha ser o dono da profissão. Na área sentimental, no intelecto, na área intelectual, na área financeira, que Ele possa receber uma entrega total nossa para Ele, uma entrega pessoal. Nós não podemos nos privar, amados, de abrir mão. Isso é importante. Não podemos deixar de abrir mão do controle do que? Das nossas vidas em favor de Deus. Assim como Abraão, nessa passagem,
em que Isaac seria oferecido como oferta viva ao Senhor, nós temos que entregar tudo a Ele e, mais do que entregar, confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos nos alegrar com essa palavra, vamos orar para encerrar. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra. Sei que muitas pessoas que estão dentro da tua casa estão entristecidas. Hoje mesmo, Senhor, eu estava entristecido. Falei hoje com a minha esposa, ela também disse que estava entristecida. Senhor, eu sei que muitas pessoas estão tristes, principalmente nesse mundo conturbado. Mas nós aprendemos hoje que não podemos olhar para as adversidades e que temos motivos, sim, para nos alegrar no Espírito. Lembrando de cada promessa que o Senhor depositou sobre cada um de nós. Nos alegrando na nossa salvação em Jesus Cristo, mudando, quem sabe, o foco do nosso olhar, da nossa visão, enxergando agora o copo mais cheio e não o copo menos cheio, Senhor. Fazendo como o pequeno Davi, que olhou para o gigante Golias e ele enxergou uma oportunidade para que o teu nome fosse exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, que nós possamos também fazer a mesma coisa, Senhor. Visita os orfanatos, as creches, as pessoas em situação de rua. Aqui na região sul está vindo uma frente fria muito grande, Senhor, inclusive com geadas, queda de neve para algumas cidades aqui da região de Santa Catarina. Pai, aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, estão até mesmo em casa, convalescendo, se recuperando, mas estão fazendo isso no meio de dificuldade, de dor. Senhor, derrama da tua graça, olha para cada um deles, papai querido. Visita os ministros do Evangelho, visita, Senhor, o Brasil. Senhor, que o Brasil seja do Senhor Jesus, quebrando todas as cadeias malignas que estão nesse país, que caiam, Senhor, e o teu nome seja sobre todos os nomes e que o Brasil seja teu, papai, em nome de Jesus. Deus, visita as autoridades, os políticos, Senhor. Visita o pastor João Alves, dá sabedoria, Senhor, dá graça. Deus, visita todos os ouvintes da Rádio Mateus 633 e também agora do YouTube, papai querido, que nós estamos colocando essas pregações também no YouTube, Senhor. Que todos eles sejam atingidos, alcançados pela tua graça e pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, papai querido. E assim, amados, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela oportunidade e até uma próxima vez, em nome de Jesus.